Agora? Agora. Olá, boa noite a todos. Vamos dar início à primeira reunião referente a um livro escolhido no Traços do Cerrado. Há um filme. Há um filme, verdade. Exato. Nervoso. Fala nervoso, gente. Alguém gostaria que desse início ou vocês preferem que eu dê? Por mim também. Olha, a minha experiência com esse filme, ela é bem interessante. Porque quando eu vi ele pela primeira vez, ele já estava mais pro final e foi na casa de uma pessoa num canal de TV a cabo, só porque lá apareceu o nome Páprica. Eu acho que isso aí aconteceu bem uns 10 anos atrás. E eu sempre fiquei encucado com esse filme, mas eu nunca tirei tempo para poder assistir ele. Aí como a gente começou a discutir da possibilidade de escolher livros para trazer para o grupo, eu pensei, dentro das opções que eu tinha, essa tinha o mais fácil acesso, eu pensei, por que não escolher Páprica? E aí, que eu já tinha ouvido falar dele, já tinha bastante críticas positivas, o pessoal gostou e tal, eu falei, não, então vou escolher ele e vamos ver. Eu acabei gostando bastante do filme, em relação a essa questão de você se posicionar igual, querendo ou não, a gente usa a referência que veio depois, que é o filme A Origem, não sei se todos assistiram. Em um certo ponto, a gente tem um pouco de dificuldade para poder se posicionar e discernir o que está acontecendo na realidade, o que está acontecendo nos sonhos, mas eu não sei se vocês passaram por isso, mas ao longo do filme eu consegui me estabelecer melhor, gerar certas teorias próprias do que poderia estar acontecendo em relação ao fato de que, à mesma hora que eles estão no mundo, digamos assim, real, e alguns segundos depois eles já estão passando por experiências no mundo dos sonhos. Isso aí eu achei bem interessante. A questão visual dele eu também achei ele maravilhoso. Visualmente o filme é lindo. Os efeitos eu achei muito bonito. A trilha sonora eu gostei. E o enredo também uma loucura. O enredo hoje vai dar o que falar, viu? A Isabel falou que não gostou daquele sonho, do sonho surubão lá, que tá todo mundo. Véi, eu amei a estética daquele sonho, assim. Aquele negócio tudo colorido e a trilha sonora daquela cena é maravilhoso, velho. Eu gostei demais. Era, né? Do chefe. Assim, eu não gosto daquele tipo de sonho, porque eu fico um pouco mal quando eu tenho esse tipo de sonho que é muito caótico, assim, sabe? Aquele sonho era muito caótico. Não, assim, eu achei ele realmente, essa questão de ser caótico é interessante, porque quando eu tenho sonhos agitados daquele jeito lá, minha cabeça acorda o ó, eu mal consigo dormir. Foi uma coisa que eu até comentei com a Isabel, que se fosse pegar os meus sonhos, meu Deus, ia ser uma coisa horrível. Ia ser um filme de terror, porque eu só tenho pesadelos, são uns pesadelos bem brutos. Agora, em relação ao filme, assim, eu achei muito interessante eles pegar essa questão que é trabalhar com sonhos. Eles abordam um pouco relacionado com tecnologia, né? Porque eles estão criando um aparelho para poder fazer psicoterapia, né? Utilizando os sonhos. Isso eu achei bem interessante, uma temática bem interessante. E apesar do filme ser relativamente antigo, é uma coisa que é um tema bem atual, né? Na minha opinião. Uma coisa que eu gostei muito no filme é que o policial ele tá fazendo uma terapia, né, com a Páprica. E porque ele tem esses traumas não resolvidos, tipo o do colega dele com quem ele fez o filme, né, e não terminou, e também o caso de assassinato que ele não conseguiu resolver. E aí o que eu gostei é que a terapia dele, ela funciona, ele resolve, né, o trauma dele no final da terapia. Ele atira ali no final e aí é quando você sente que ele conseguiu se livrar daquele trauma. Daí, isso é uma parte que eu gostei muito, porque sempre que eu faço terapia nunca dá certo, então eu gostaria de ter. Mas aí a questão de não dar certo deles fazerem esses sonhos coletivos é exatamente por causa dos traumas, porque você leva tudo pro sonho, você forma
um sonho com tudo que você é, né? Com o que você sente, com o que você já viveu, com os seus traumas. Por isso que não dá certo, porque vira aquela bagunça. Todo mundo tem algum trauma e leva para ali. Sim, mas nessa questão da fusão dos sonhos, é até um pouco interessante, porque o que menciona lá é que a equipe, no que ela queria mesmo, era tratar individualmente. Lá é mencionado que eles achavam que poderia ter o desfecho de sim, de um sonho acabar se fundindo ou se encontrando com o outro, mas isso não era intencional. Tanto que, ao que dá a entender, pelo menos para mim, é que os mundos só começam os mundos não, os sonhos só começam a fundir, criar essa confusão por conta do que o presidente estava fazendo, entende? Porque a vontade dele era fundir todos os sonhos. A vontade dele era se vingar do Rimuro e do Tokita. Porque eles criaram esse dispositivo. Mas assim, pode ser que eu não tenha pegado a referência direito, mas pelo que eu entendi, é meio que tivesse ali o nível dos sonhos e que tipo, todo mundo pudesse ir, mas que cada um tivesse uma vivência diferente, né? Cada um Sim. Como posso falar? É como se fosse um prédio, né? E cada pessoa ficasse num apartamento tendo o teu próprio sonho, né? Uhum. Só que aí, por causa do mini SD lá, não, é CS, meio que misturou tudo, tipo, meio que as paredes desse prédio sumiram, e, tipo, misturou todo mundo no mesmo sonho. Não, talvez, é porque assim, o que eles mencionam é que o aparelho ele poderia ser utilizado até mesmo no nível de a pessoa estar acordada e conseguir acessar os sonhos mesmo com a pessoa acordada. A Páprica menciona isso. Aí, pelo menos na minha opinião, o que estava acontecendo com eles, inclusive isso é bem evidenciado com os dois funcionários da empresa e com o chefe, que é o velhinho que pula da janela, os funcionários eles agridem os outros e eles sofrem um acidente de trânsito, né? O que está acontecendo? Tanto o chefe quanto o Ozanai, né? O outro bonitão lá, estão usando os sonhos para poder fazer com que as pessoas acessem eles mesmo estando acordadas, entendeu? Por isso que mesmo elas estando lúcidas, elas estão passando pelo sonho. E por isso da dificuldade que... Deixa eu te questionar. Quando que você acha que eles começam a sonhar? Porque, no meu ver, eu acredito que é um sonho só. Em momento nenhum é a partir do momento que o velhinho cai, né? Que ele joga dali pra frente, pra mim, é um sonho só. Só que eles não têm noção disso. Na minha teoria. Não, eu acho que não. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a dificuldade que tem é de discernir o que é real e o que é sonho. Porque, na minha opinião, eles estão sempre alternando. Entende? Tanto que no momento que ela que ela tá tendo um sonho, mas ela tá acordada, ela vê o parque. Nesse momento, o parque ainda está intacto, ele não está destruído, igual ela vai nele posteriormente, se encontra com o Rimuro antes de cair lá. Eles descobrem que né, mas aí que tá. Mas o que acontece? Ela pula um ferrinho que tem no sonho. Só que acontece, ela é segurada antes, porque no mundo real, o que acontece? Ela estava para pular, entendeu? A questão da perspectiva que eles brincam com a gente não é que é um sonho contínuo. O que está acontecendo é que ele está sempre indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Pelo menos para mim, o que eu entendi para mim foi isso, sabe? Porque assim, toda hora que ela tá em perigo real, a Páprica meio que alerta ela, né? Ela pode tomar cuidado e tal. Então, por isso que eu tenho essa visão de que eles estão num sonho só que tem horas que eles pensam estarem despertos. Não, tipo assim, pelo menos para mim, por que eu digo isso? Porque eu tenho a Páprica
como se fosse o subconsciente da Atsuko. Por que eu digo isso? Quando você está sonhando e você vai ter um trauma, um acidente, ou você está tendo uma queda, não sei se você já experienciou isso, você acorda tremendo. Uhum. Se eu não me engano, eles chamam isso de salto hipnótico, um negócio assim, que é o seu subconsciente que te acorda antes de fazer isso. Tanto que eu acho que ela não aparece pessoalmente para poder tratar os outros, porque, ao que dá a entender, eu acho que ela é uma psiquiatra, uma psicóloga que está usando um aparelho, tanto que ela está tratando do detetive. Aí acontece, ela não se usa. A persona que ela usa nos sonhos, na minha opinião, é o subconsciente dela. E é isso que é a Páprica. Por isso que o subconsciente dela está resguardando dela. Porque eu vejo que esse filme ele tem muito a ver com essas questões psicológicas e essas questões neurológicas. E o subconsciente da gente, ele é responsável por resguardar muita coisa. Por isso que quando ela tá para poder entrar no mundo dos sonhos, a Páprica tá avisando ela. Porque, na minha opinião, pelo menos, é o próprio subconsciente dela avisando ela, entendeu? Uhum. Júlio, que barulho é esse? Que barulho? Esse barulho aí toda hora. Eu tô quietinho. Eu vou fechar meu microfone. Vou abrir quando a pessoa falar alguma coisa. Você quer falar algo? Você não vai falar nada, não, Júlio? Pode dar sua opinião. Eu ainda tenho muita coisa para falar. Na verdade, eu tô nessa ainda de que são vários sonhos, né? São várias pessoas sonhando, e aí em algum momento esses sonhos se conectam, não que seja um sonho só. Mas aí ainda assim, em que momento as consciências das pessoas saem do próprio sonho e entram nos outros sonhos, sabe? Eu acho que, na minha opinião, isso começa a acontecer quando o primeiro sonho, que tá rolando aquela parada lá, que é toda bagunçada e tudo, o sonho que deixa a Isabel desconfortável, começa a entrar nos outros. Gente, eu acho que é um sonho só, porque o único sonho que tem é esse da parada. O sonho que não tem a parada, geralmente é o sonho do policial. Fora isso, é sempre a mesma parada. As outras pessoas que vão entrando nesse sonho. Eu acho que o sonho da parada é o sonho do presidente da empresa, e aí ele coloca o Rimuro no sonho dele, e depois o Tokita entra para salvar o Rimuro. E aí ele percebe que o sonho não era do Rimuro. Então, eu acho que é um sonho só. Tem essa possibilidade. Vocês repararam que todo mundo entra como si próprio nos sonhos, menos ela e o criado, os dois criadores, eles sempre entram com uma forma diferente, É meio que porque, uma fantasia. olha, em relação ao presidente, eu não sei dizer, mas ao Ozanai também não, mas em relação à Páprica eu sei, porque... O Ozanai e a Páprica, eles têm a mesma profissão. Ah, então é isso. É porque os dois, é igual eu falei, lá eles não especificam, né, se são psicólogos ou psiquiatra, mas os dois, a intenção era utilizar o aparelho para poder fazer a terapia. Então, eu acho que os dois já tinham essa experiência maior e sei lá, entre aspas, um Mas já parou controle pra maior pensar de que como eles ele. teriam inserido nisso. Mas no caso dele, ele entra como ele mesmo. Tipo, ele não se transverte de outra pessoa. Uhum. Tipo assim, no filme também eu diria que não é para poder olhar para ele com um olhar tão concreto. Não só pelo fato de ser sonhos, mas entre outras coisas que fica subliminar, igual eu mencionei antes da reunião. Se você prestar atenção, entre o Osanai, que é o bonitão que está junto com o presidente, e o gordinho que inventou o aparelho, tem uma semelhança física neles bizarra. Sério, é muito bizarra. Os olhos, a testa, Uhum. os traços, é sério, são idênticos. Se você engordasse o Ozanai, ele viraria o Tokita, sério. Fisicamente, eles são muito semelhantes. A diferença é que eles têm por conta do peso. Aí uma coisa que eu acho muito interessante é que tem Sim, uma, pode pegar. tem uma hora que ela vira uma fadinha para entrar numa parte de um sonho, né? Eu tenho a impressão para mim que essa parte do sonho ela é referente ao Tokita, o gordinho inventor, que tem vários dele pequenininho que tá balançando a cabeça rapidão.
No meio desse sonho, se você prestar atenção, tem uma estátua muito semelhante à estátua de Davi Com do a Michelangelo, do. que é Aham, uma com o estátua do rosto. Ozanai. E ela está toda dourada. O que eu tive para mim é que isso era uma idealização masculina que o Tolkien, o gordinho inventor, tinha em cima do Ozanai. Isso é uma coisa interessante dessa relação estranha, porque no fim a gente vê que a Atsuko fica junto do gordinho, mas o Ozanai, ele tinha essa afeição por ela que não era respondida, porque ela gostava do gordinho. Entende Uhum. esse jogo? Eu achei isso interessante. Porque o Ozanai, ele também tinha inveja do gordinho, enquanto o gordinho, de certa forma, idealizava o Ozanai. Isso eu achei interessante. Mas assim, e o rolê dos sonhos periféricos? Porque assim, são os sonhos que estão longe do sonho do diretor da empresa lá, do CEO, do Xavier. Inclusive, não lembro o nome daquele cara, pra mim ele é o professor Xavier. Eu acho que são também de presidente. Presidente. Aham. Assim, os Mas, sonhos periféricos, sabe? Tipo, os sonhos que estão tentando fazer a galera se matar. Não, Ah, eles estão todos nesse sonho. Eles estão no mas, sonho da mas parada. na cena que ela, mas o mentor dela não ir de carro, isso, essa cena. encontrar com ele, meio que as gotinhas meio que falam sobre isso, né? Como que pequenos sonhos meio que se juntam num só pra ele ficar maior, sabe? Meio que uma coisa assim, meio que fazendo referência ao que ela tá falando. Sim, tem essa questão do coletivo também, do sonho se tornando um coletivo. E Uhum. é isso, na minha opinião. O que está acontecendo no que a gente chama de mundo real é o seguinte: as pessoas, como elas estão sendo inseridas, acordadas, tipo, a mente delas sendo inseridas, acordadas no mundo dos sonhos, o que na cabeça delas está acontecendo é no mundo dos sonhos, mas fisicamente elas estão no mundo real. Por isso que rola a questão do acidente ou as tentativas de suicídio sem nem perceber. Entende? Uhum. Fora uma Então o outra filme coisa que inteiro a passa num Isabela. sonho só. A Júlia tá falando do sonho só. No final é um sonho só. Isso aqui é um pouco off, mas é uma coisa que eu até estava conversando com a Isabel, que o Rimuro danadinho tinha umas de magazine japonesa no quarto dele, vocês perceberam? Não vi. Tinha o quê? Roberta tá perguntando o quê? Eu vou tentar ser direto. Revistas eróticas gays. Isso aí a Isabel não tinha percebido. Eu falei para ela, olha ali do cantinho do quarto dele. Não. E aquela fila de colegiais levantando a saia pra galera tirar foto. Sim. É pesado. Tem umas coisas bem pesadas no meio dele. Ai, gente. Eu ainda... As bonecas também, porque, tipo, o rei do sonho, ele vai num trono, né, ser rodeado por bonecas. A cena do policial no meio de um monte de bonequinho lá, eu achei aquilo pesado. Ah, sim, ele tava sendo uma mulher, né? Aí ela, acorde! E ele, Não, o policial, para mim, gente, ele é interessante. Ele me lembrou muito do conto do William Wilson, igual a Isabel tinha mencionado. Ele comete suicídio e o trauma dele é que ele não termina as coisas na vida dele. Isso que a Isabel falou também é interessante, de que a terapia com ele funciona, né? Mas se você for parar para prestar atenção na terapia dele, ela é bem freudiana, assim. Ela é um negócio que ele mesmo elabora, ele mesmo entende o trauma dele e ele mesmo soluciona isso, né? Isso é bem do Freud. E outro mecanismo que ele tem ali é
que o Freud fala, também eu não vou lembrar o nome agora, é que ele se põe no colega dele. Tudo que o colega dele era, ele queria ser. Tem um nome para isso, mas agora eu não vou lembrar. Projeção? É isso mesmo. Tem isso também, tem outras questões que, igual eu falei, antes dela virar esfinge, eu estava assistindo filme com a Isabel Conjunto, eu mencionei a questão do Édipo, e eu fiquei me perguntando de que sentido poderia ter isso aí, mas depois eu fiquei pensando na relação que tem entre o Ozanai e o presidente, que os dois acabam entrando em Simbiose? um conflito por conta do Ozanai ter aquela fixação pela Axel. Aquilo lá também é muito interessante, que a questão dela estar como uma borboleta e ele tirar ela de dentro, uma certa alusão que tem a uma questão de metamorfose, né? Porque ali já não seria mais o que eu interpretei como o subconsciente dela, que era a Páprica. Aquilo ali era ela, e fora que isso é uma questão também muito tensa, porque, querendo ou não, mesmo que aquilo ali só tenha acontecido dentro da cabeça deles, ele violentou ela, sabe? Sim. Essa foi uma cena que eu particularmente achei a cena mais forte do filme inteiro, porque Tanto ele que literalmente... quando ele tira ela de dentro, ela tá nua. Ele tirou Sim, toda a proteção dela, aquela cena ali, e eu achei também O essa idiota do sequência... policial foi beijar ela desacordado. né? Também achei. Fiquei putazo com isso também. Eu achei essa sequência interessante, tanto que depois que ela acorda, depois desse ocorrido, você percebe que ela está até cruzando, como se ela estivesse cobrindo os seios, e ela está meio que transpirando, e você vê que ela sentiu o impacto daquele ocorrido, mesmo que foi só... Mas eu acho que essa cena é o ápice total da personagem dela, porque você vai construindo a personagem dela como a mulher perfeita para todos os homens. Chega ali, o ápice, eles tiram as roupas dela, eles violentam ela, não fisicamente, porque, né, não sonho, mas psicologicamente. Tanto que quando ela acorda, realmente você vê que ela tá visivelmente desconfortável. Uhum. Em relação ao sonho. Só o final, tipo assim, eu ainda quero depois tirar um tempo a mais para poder tentar procurar certas coisas subliminares que eu tenho certeza que eu tenho perdido, né? Até porque é um filme que eu acho que não dá para absorver tudo que tem para absorver assistindo uma única vez. Outra coisa também, aquele final em que ela tem um embate com o presidente, ele acontece umas coisas interessantes, mas são umas coisas que eu acho que eu pessoalmente ainda tenho uma certa confusão e ainda quero dar mais tempo para pensar sobre isso. Que é quando ela entra no robozinho que o Tokta tá e de dentro dele sai uma criança. E depois você percebe que a criança é ela, né? E antes da criança começar a devorar os sonhos, ela ainda está pequena. Nisso aí, eu ainda fico pensando se seria, às vezes, um referenciamento de que o Tokta, pelo menos, né, o inventor, é explícito que em relações interpessoais e em certos conceitos que seria tido como para adultos, ele é bem voado, sabe? Ele não tem... Ele mesmo fala, não, essas coisas de adultos são muito complicadas. Ele é muito infantil em relação a isso. E ela que é passada como uma pessoa séria e uma mulher forte, ou coisas do tipo igual tem nas falas dela, nas vestimentas dela, se não teria essa questão também de que às vezes ela ainda tem uma questão infantil dentro dela, sabe? Que seria semelhante ao do Tolkien. Isso eu fico pensando. Não cheguei a uma conclusão em relação a esse momento ainda. Ou também Talvez ela pode tenha ser. simplesmente. Não pode falar, fala. Talvez ela tenha simplesmente usado a energia infantil, que é uma coisa que ela admirava numa pessoa que ela ama, pra conseguir se reerguer, e aí chupou o sonho do Xavier lá.
Eu pensei que eles fizeram um filme Eu do acho, robô. Pode ser, pode ser. eu acho que é algo parecido com isso. Eu acredito que ela tenha criado essa imagem meio que para se aproximar dele. Porque assim, porque você vê que ela é uma mulher muito séria, muito fechada, né? E a Páprica não, ela é toda aberta, Sim, sim. sedutora, brincalhona, entendeu? Tipo, ela meio que criou uma versão dela para que ela pudesse se parecer com ele. Por Uma isso outra que o coisa. inverso da referência. Uhum. Uma outra coisa que eu acho assim, interessante de se falar sobre esse filme, que eu acho que pelo menos é uma coisa que se passou enquanto eles produziam isso, o filme em si ele se trata sobre sonhos. Sonhos até hoje são uma coisa aberta a múltiplas interpretações, sabe? Então eu acho que quando eles construíram o filme, eles não pensavam, eu pelo menos eu tenho essa impressão, que eles não pensavam por exemplo, o filme quer dizer isso, sabe? São sonhos, você pode extrair infinitas interpretações dele a partir do seu ponto de vista, das suas vivências. Isso eu acho muito interessante, que abre esse leque para poder discutir sobre esse filme, sabe? Porque você pode ter uma interpretação, eu posso ter uma. Mas quem vai dizer que a sua tá certa, a minha tá certa? Não tem uma certa, sabe? Até porque a gente está falando sobre sonhos. É uma coisa muito complexa para você simplesmente falar, eu tô certo porque eu acho que é isso. Isso em relação a esse filme eu achei bem interessante. Interpreta aí, você que viu. Gente, o que vocês acharam do final que a Atsuko casa com o Tokita? Eu queria ela que o perdeu Teuco aquela casasse com o Rimuro. Hã? Aquela casa. Com o Rimuro? O O Rimuro que é a bonequinha, não é? É, ele é gay. Então, ele tinha que ficar com o Tokita. Mas a questão é que o outro não era gay. Eu tô tanto que ela casa com o Tolkien. Ninguém Não abordou a sei, sexualidade dele. O negócio é que eu acho que ia ficar um casal fofinho. E eu não esperava sentimentos dela. Eu não esperava que ela fosse sentimental. Mas no final Vocês daria sabem até que pra ela pensar casasse que com... Mas aí que é eu esperava legal. que ela não casasse com É o ninguém, que ela fosse a contraponto. porra da Páprica, a Páprica. Ah, tá. Não, eu Mas acho aí que que isso tá o aí contraponto. Não, eu acho que isso aí é uma questão de trabalhar um pouco a quebra do paradigma, igual eu estava falando, porque eu não sei se eu estou focando muito nisso, mas é porque eu fico pensando, igual eu estou falando, que apareceu o Ozanai, que era o outro cientista bonitão lá, que era idealizado pelo Tolkien. Enquanto ele era bonitão, ele também era um cientista, apesar de não ter a genialidade do Tolkien, você fica pensando nos status dele, sabe? Tanto na questão física, tanto nesses outros atributos profissionais e, quem sabe, até pessoais. Só porque acontece? Ele violenta ela, quando ele, nos sonhos, ele mostra a verdadeira face dele, você vê que ele é aquele babaca macho escroto. Enquanto o Tokta, que é o cara que às vezes ele não tem essa maturidade emocional para lidar com certas questões, todo o discurso que ela fala das qualidades positivas que ela viu nele é literalmente a demonstração de que ela não liga se ela é uma pessoa que é obesa ou tem sobrepeso ou nada do tipo, ela liga pro interior. Enquanto o outro cientista que era bonitão tinha o interior podre, entende? Cheio de árvore no interior dele. Por fora, Bela As árvores do Viola, por Cabrunga. dentro, São Bolorento. É isso aí. É uma bela mensagem. E parando pra pensar aqui no final, talvez tenha sido um ponto primordial, assim, ela ser sentimental. E daí viria o negócio da menininha, né? Que, tipo, ela tava se permitindo ser infantil, sendo sentimental com o maluco lá, com o gordão. E aí, assim, ela virou a maluca que engole o professor Xavier. Isso, vamos pensar que isso tudo aí que você tá falando aconteceu depois que a Páprica confrontou ela e perguntou para ela se ela não imagina que a Atsuko não é uma parte da Páprica, e não o contrário, né?
E aí talvez essas ações dela, depois dessa pergunta, sejam ela se integrando ao subconsciente dela, que é a Páprica, que é diferente dela, do consciente dela. Sim, sim. Essa questão em que a Páprica vira para ela e fala: você disse que eu sou uma parte de você, mas quem disse que você não pode ser uma parte minha? Isso me lembra muito de uma coisa asiática, eu não tenho certeza se é chinesa, perdoem se eu estiver cometendo erro. Mas fala sobre um cara que ele tem um sonho que ele é uma borboleta. Só porque nisso aí existe um paradoxo. Porque, no fim, você não sabe se é uma borboleta que sonha que é gente ou se é um cara que sonha que é borboleta, sabe? Eu acho mó louco. O paradoxo de todo autor, né? Aham. Você criou um personagem ou você tá só contando uma história que já tá por aí? Né? Tem que é isso. Mas eu acho que é isso, assim, pelo menos da minha parte, eu gostei bastante do filme. Ele foi uma surpresa positiva para mim. No início eu tive um pouco de dificuldade para me situar, mas eu achei a história dele muito boa. Apesar de que, na minha opinião, ele foi curtinho. Ele poderia ter durado um pouco mais. E é isso, na minha opinião, foi um ótimo filme. Também Eu gostei. esperava uma briga de faca, mas ela só chegou lá e chupou o maluco. Eu achei que aquilo lá dava uma boa cena de briga. Ai, Mas tem a cena de briga no sonho do policial. Aí tem os caras comendo cortando ele. titãs, né? Não, eu queria ver a Páprica brigando. Ela simplesmente engole ele, porque, na minha opinião, já dá para perceber que o presidente ele tinha uns problemas com O corpo dele. a debilitação física dele, né? A gente não sabe qual é o problema, mas aparentemente ele tem alguma espécie de paralisia nas pernas e usa cadeira de roda. Isso, quando ele vira aquele gigante, é uma das coisas que ele vira e fala, né? Que ele é perfeito. Ele está conseguindo ficar em pé com as próprias pernas. E aí você imagina que, às vezes, da perspectiva de um cara que, pelo menos, se ele é o diretor, então ele é o manda-chuva da coisa toda, né? O presidente, no caso. E aí você imagina, se ele, às vezes ele lida com essa questão da debilitação física dele, e quando ele chega nos sonhos, ele tem essa questão de poder limitado. Na minha opinião, ele meio que sofreu um casinho ali de complexo de Deus, sabe? Porque a única coisa, teoricamente, que ele não teria no mundo físico seria as pernas, e no mundo dos sonhos ele pode fazer o que ele bem entender, inclusive ter as pernas Mas a funcionando. questão é, será que ele pode fazer mesmo? Porque senão ele não precisaria do outro. Unir ao outro para fazer as coisas. Assim, pelo que ele fala, ele precisa só dos sonhos. Tipo, sei lá, como se os sonhos fossem uma força motriz que ele não teria e que provavelmente ninguém teria para fazer um sonho tão grande quanto o que ele fez. Mas, quando o Ozenai lá morre, ele fala que não, que ele precisa do corpo perfeito dele para unir com a mente nobre dele. É verdade. Não, o presidente ele é todo Lord Free. Aristóteles. Agora eu vou falar um pouquinho, gente, que eu tô aqui caladinha. Pode ficar à vontade. Tem uma coisa que a Isabel falou, que o policial tá fazendo terapia, só que eu tive a sensação de que não é só o policial que tá fazendo terapia, que todo mundo dele tá fazendo terapia. Tanto, aí tem algum, por exemplo, se olhar a Páprica, ela consegue achar a solução dela, né? Que ela é o tempero que tava faltando, no caso. A Páprica e aquela... Eu não sei o nome da menina. A Chan, alguma coisa assim. Aí, ela se resolveu também, não só o policial, outras não se resolveram, né? Mas eu tive a sensação de sonho e terapia no filme. Sonho e terapia. Teve essas duas coisas. Também... Esqueci o que eu ia falar. Esqueci. Tem bastante coisa de psicanálise que... Tem bastante coisa. Tanto é que lá no Filmol, se vocês for olharem,
Tem um que fala, tem os estudantes de psicologia. Os dois assistiram esse filme, não entenderam nada. E eles nem sabem a mensagem por trás. Eu falei, Sempre. Aqui, eu tenho psicologia 1 e 2. É, Não entendi nada. eu também. É muito doido, é muito doido. Não, tipo assim. Perdão, pode falar. Aparece no filme. Aparece no filme. Aparece. O gato Maneki-neko. Aparece outros elementos da cultura japonesa também. Aparece o Goku lá. Sim, ela surfando na nuvem. Bastão. Perdi na hora a referência. Gente, apareceu muita coisa lá, muita referência. Eu fiquei perdidinha naquele sonho lá, maluco. Mas foi legal, tem essa coisa de psicologia, né? De olhar para si e olhar no sonho. E muitas vezes os pacientes, que são todos, eles tentam olhar para os sonhos e buscar um significado daqueles traumas que eles estão tentando superar. E cada um tem alguma coisa mal resolvida na vida. Né? Aquela cena lá que a páprica é descascada. Gente, eu tava assistindo, ela estava ruim ontem e parou lá, senão que tinha enfiado a mão e ficou aqui dentro. Eu falei, gente do céu! E a internet parou. E eu falei, gente, que absurdo! Ele podia ter rasgado ela de qualquer lugar, mas ele começou a pular. No pior lugar possível. Não, é porque. Assim, é um filme interessante, trilha sonora. Tem bastante elemento do Japão ali. Sim. Muita coisa. E eu achei o sonho muito doido, porque meus sonhos são assim, não, gente, não tem esse tanto de colorido, não. Assim, é mais eu tenho alguns que pé no são. chão. Sério? Eu achei muito doido. Mano, vou dividir meus sonhos com você, não, irmão, que você surfa. Olha, eu tenho uns sonhos muito pesados. Mas, só contar brevemente de um aqui. Eu estava com um pessoal, uns arqueólogos, numa ruína em Marrocos, e a gente encontrou um corredor super longo e cheio de portas. Aí teve uma porta que eu abri, e no momento que eu entrei nela, na minha visão, dentro do sonho, estava tudo colorido, como se eu estivesse olhando por um caleidoscópio. Meu Deus. Então, não uso substâncias ilícitas. Aí, não, tipo assim, eu consigo compreender essa faceta da irracionalidade, que também é interessante. Tanto que boa parte das falas que acontecem, ditas pelos personagens que estão acontecendo na parada, né, o sonho bagunçado, tem essa questão da irracionalidade, sabe? O sonho ele não precisa ser dotado disso. Tanto que eles falam um bando de coisa com coisa lá. Eu vou contar um sonho meu aqui agora para vocês. Eu nunca esqueço desse. Gente, eu tinha 3 anos quando eu sonhei isso. Eu lembro porque a minha mãe estava grávida do Júlio. É o da aranha? Eu estava no centro de noite, na rua, né? Aí chegou um cara para conversar comigo. Só que ele era tipo um centauro, só que no lugar do cavalo ele era uma aranha. E ele estava usando salto. E a gente saiu andando pelo centro conversando de noite. Eu nunca esqueço esse sonho. Ai, seu sonho com a aranha. Agora, ultimamente, eu só ando tendo uns pesadelos que eu vou poupar vocês. A Isabel tá de prova que são coisas horríveis. Sim. O maluco da aranha era eu. De certo era o Júlio, né? Tava de prova. Quando eu fiquei sabendo dessa história, sabe no que eu pensei? O Buda, antes de ser Buda, ele era um príncipe, né? Indiano e tal. O nome dele era Siddhartha Gautama. O que a mãe dele tem essa lenda em cima disso, que diz que antes dela ficar grávida dele, ela sonhou que ela tinha um elefante branco dentro dela. E aí logo depois ela engravidou dele. Agora, o que significa uma aranha para eu poder nortear o meu caminho assim e virar um samana? Eu acho que é porque você é um inseto.
Porra! Eu tô brincando. Ah, nada, bicho. Significa que a vida é fugaz. Talvez que você seja duas coisas dentro de uma. Metade uma coisa, metade outra. Nossa, Júlio, combina, Sim. né? Como assim? Que você é duas coisas. Exato, exato. Então, olha só. O Bebida, subconsciente bebida, bebida. O subconsciente da gente que afeta muito os sonhos é difícil dizer. Igual eu estava tendo uma discussão uma vez entre o Luan, não entre, mas com o Luan e com a Isabel, de que eu já tive, principalmente no início do nosso relacionamento, vários sonhos em que eu era super violento com a Isabel, sabe? Aí, conversando com o Luan, que o Luan falou que poderia ser uma possibilidade de eu estar... Você lembra dessa conversa? Que ele falou que era uma possibilidade que eu poderia estar sentindo ciúmes da Isabel, mas eu, pelo meu perfil, eu não tá gostando de sentir esses ciúmes. E que nos sonhos, a agressão que fazia com a Isabel era, na verdade, essa manifestação de eu não gostar do que eu estava sentindo, entende? Achei isso bem bizarro. Complexo. Pra vocês. Se um dia eu falar que caí da escada, Pesado, gente. Agora pergunta para ela, que dia que eu levantei a mão para ela? 4 anos já. Agora pergunta. Com esse retrato em casa parado, Isabel. verdade, né? Tome cuidado. Ficou louco contra mim aqui, tadinho. Pegou demais. Assim. Mas é isso, né? Alguém deseja acrescentar mais alguma coisa? Não, a única coisa é que o filme é doidão mesmo e assistam, é doido. É, doidão. Eu tenho uma questão. Por que do buraco negro? Do buraco negro? Uhum. É o Pois é. estômago do... Ele começa quando o Zaninho não morre, né? Aí começa aquela porcaria daquele buraco negro sugando tudo. O que eu acho que pode ser assim é porque uma coisa que a Isabel levantou que é interessante é o autor do sonho, a parada. Eu chamo parada, é aquela passeata maluca. O autor do sonho, ele não é explicitado no filme. Tem um ponto que a gente acha que pode ser o Hirumo, né? O Rimuro, perdão. A gente acha que pode ser o Rimuro responsável, tanto que ele é o primeiro suspeito principal, né? Porque ele desapareceu, ele era assistente, tinha inveja do gordinho inventor. Só porque depois, igual a Isabel falou, quando ele entra no sonho para salvar ele percebe que o sonho não é dele, ele pergunta quem é você para a boneca, porque não é o Hirumo. Rimuro, perdão. O que eu acho é a autoria do sonho que está unindo todos os outros, está invadindo os outros, que é o da passeata, eu acho que pode ser do Ozanai. Tanto que quando ele morreu, aí que surgiu o buraco negro e as coisas começaram a ruir, sabe? Nossa. E por isso o presidente Talvez precisava... por isso... Porque o sonho do Ozanai era o pivô para juntar todos. E quando ele morreu, estava tudo desfazendo. Por isso que o presidente teve aquele desespero para tentar salvar ele. Verdade, eu não tinha pensado nisso. E por isso que o presidente precisava dele. Por isso do buraco negro. Porque estava morrendo. Sentido. Faz sentido. Mais alguém? Quem sabe não fosse só o corpo dele que fosse fraco. Provavelmente o subconsciente dele também fosse. Não tinha mais subconsciente, né? Não tinha nada. Ele precisava de alguém. Não tinha ninguém fazer o garrote nele. Faz o garrote nele no braço, rapaz. Eu acho que a gente pode encerrar a gravação agora, né? E tá. Gente, aguarda só um minutinho para encerrar a gravação. Não sai ainda, não. Tá bom, show.